Condomínio Legal, com Márcio Raskorski. Hoje é dia de Condomínio Legal, já estamos em contato com ele. Márcio Raskorski, bom dia. Fabíola, bom dia. E a gente está em conexão também com ela, que está de volta. Bianca Santos, bom dia. Olá, Fabíola, bom dia, boa semana para você e para o Márcio e um ótimo 2020. Estamos chegando aos anos 20, não é mesmo? É, 2020. 2020. E a gente começa esse ano com coisas não tão boas, viu? Porque teve um episódio que foi na semana passada, acho que a gente divulgou bastante aqui na CBN, só que a gente não teve a oportunidade de conversar com o Márcio a respeito disso, que foi a morte de uma família num elevador na cidade de Santos. Foram 4 pessoas de uma mesma família que morreram nessa queda de um elevador em Santos. Um elevador, inclusive, de um prédio residencial, mas as vítimas eram familiares de um militar da Capitania dos Portos, em São Paulo. Esse acidente aconteceu no dia 30 de dezembro, antes da virada do ano, né? Foi lá na região da Vila Belmiro, próximo ao estádio do Santos, inclusive. E o Márcio poderia refletir para a gente a respeito disso. Mas você acompanhou quais foram os motivos dessa queda? Isso deixa a gente muito assustado, né? Muito. Acompanhei. E assim, a vida dos síndicos não está muito fácil. A ligação com o Márcio não está legal. A gente vai tentar reativar aí a ligação com o Márcio Raskorski. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com a Bianca Santos. Ô, Bianca, foi uma queda do 9º andar. Eu não tinha falado aqui do andar. Foi o 9º andar. Ele despencou. O edifício se chama Residencial Tiffany, foi onde ocorreu o acidente. E na verdade eu falei, é um prédio residencial, mas é uma unidade habitacional destinada aos militares que trabalham na cidade. Ele aconteceu às 8 horas da noite. A mulher e mais 3 parentes de um militar que estavam lá, eu acho que inclusive para passagem de ano, acabaram caindo. Os peritos da Polícia Civil estiveram no prédio, estão investigando, né? Nenhuma das vítimas resistiu aos ferimentos. De acordo com a Defesa Civil, o acidente ocorreu no elevador de serviço. E Fabíola, fica todo mundo muito assustado mesmo, como você disse, né? A gente fica se perguntando o que estava de errado ali naquele elevador e se isso pode acontecer nos elevadores dos nossos condomínios, dos nossos prédios. A gente fica se perguntando de quanto em quanto tempo deve ser feita a manutenção e quem é responsável por esse serviço, quem tem que ser responsabilizado se algo der errado, se algo der um problema e se mais ainda for fatal, como aconteceu em Santos. São muitas as perguntas que a gente se faz numa hora dessas. O Márcio já tem aqui para dar algumas respostas para a gente. Márcio. Oi, melhorou. Bom, primeiro assim, a vida dos síndicos ultimamente não está nada fácil, né? Você vê, esse ano que passou, a gente teve uma família inteira que morreu por conta do gás que vazou. Depois teve um menino que morreu porque caiu a marquise num prédio residencial nos Jardins aqui em São Paulo. A gente teve um monte de acidente, teve incêndio, teve crime de agressão e agora essa do elevador. Então os síndicos estão bem preocupados e com razão, porque toda vez que acontece um acidente num condomínio, em primeira análise, a responsabilidade é sempre do síndico, inclusive responsabilidade criminal. E nesse caso dos elevadores, a legislação é bem pesada, os elevadores precisam ter uma manutenção preventiva, tem que ter uma empresa contratada para se responsabilizar por essa manutenção, e tem um documento chamado RIA, que é Relatório de Inspeção Anual dos Elevadores. E esse documento precisa estar lá em dia, atualizado, com a assinatura do engenheiro responsável pela manutenção. Então, nesse caso de Santos, por tudo que a gente viu até agora, a manutenção estava em dia, tinha uma empresa contratada, tinha o laudo dizendo que estava tudo bem, então agora vai ter uma perícia. Se a perícia constatar que o equipamento não estava bom, quem vai responder por isso vai ser o técnico da empresa, o engenheiro responsável da empresa, que disse que estava tudo bem quando não estava. Agora, o que preocupa, na verdade, a maioria dos síndicos, é que toda vez que precisa trocar um equipamento de um elevador, quando precisa fazer uma manutenção mais severa, é muito caro. E os prédios não têm dinheiro e vão empurrando. E síndico nenhum quer tomar a decisão de interditar o elevador. Às vezes tem 2 elevadores, interdita um e deixa só um funcionando. Mas isso é muito impopular, as pessoas ficam muito bravas. Então, é um tema muito sensível que mexe no bolso das pessoas. Quando você vai
fazer uma obra de embelezamento, uma obra que você vai usar no dia seguinte, todo mundo fica feliz e paga. Agora faz uma assembleia e vai falar que gasta 100 mil reais para fazer manutenção dos elevadores que ninguém enxerga. As pessoas ficam com um bico desse tamanho e vão empurrando, vão adiando. Então, o que eu recomendo para os síndicos? Peça para as empresas que fazem manutenção dos elevadores um laudo dizendo o estado atual de conservação dos elevadores. Se tiver alguma coisa preocupante, marca uma assembleia extraordinária, passa os custos e faz um rateio extra. Se isso não acontecer, em último caso, interdita o elevador até juntar a grana. Porque, na minha avaliação, tem muita gente correndo risco iminente nos elevadores, principalmente nos prédios antigos, que alguns não têm os equipamentos de segurança que tem Márcio, hoje em dia. como que nós, como usuários do elevador, quando a gente chega num edifício, quando a gente vai visitar alguém, principalmente, né? Porque se você está no seu prédio, você pode pedir essa manutenção, você pode pedir isso. Agora, você como visitante, inclusive, que acredito até que alguns familiares aí desse caso só eram visitantes. Como é que você tem a certeza que você está entrando no elevador seguro? Tem algum selo que é obrigatório colocar nesse elevador? Você pode pedir algum documento? O que tem de informação? Não, quem tem que pedir isso é o proprietário. Então, você vai visitar sua mãe na casa dela, a sua mãe é que tem que... Se você notar que o elevador está balançando muito, que o elevador está desnivelado, que tem muito ruído, você vai falar com a sua mãe, e a sua mãe que vai pedir para o síndico, para a administradora, para ver os documentos, para ver os certificados. Esse é o caminho normal. Agora, uma coisa importante, tem muito prédio em São Paulo, eu visito muitos condomínios, e tem muito prédio em São Paulo que vai adiando a manutenção dos elevadores. O pessoal faz tudo o que tem que fazer no prédio e deixa o elevador para o final. E a gente não pode esquecer que é um item de segurança, é o item mais utilizado nos condomínios, são os elevadores, tanto de serviço quanto social. E uma coisa importante também, toda vez que alguém fica preso nos elevadores, é um festival de reclamação, porque as pessoas acham um absurdo que demora, às vezes, 1 hora para ser resgatado. Mas funcionário de prédio, zelador, porteiro, ninguém está habilitado a mexer nos elevadores e resgatar pessoas. Tem que esperar a empresa chegar ou o bombeiro chegar. É melhor ficar 1 hora lá dentro sofrendo, mas pelo menos sair com segurança, do que pedir para um funcionário mexer na máquina e ter o risco de vida. Então, além do elevador quebrar, tem o risco das pessoas que ficam presas e querem sair logo, e vive acontecendo coisa porque um funcionário mexe, aí quebra uma peça, aí está fora da garantia, aí custa uma fortuna para arrumar. Então, elevador é um negócio que precisa ficar atento e só o técnico pode mexer. Tá Agora, certo, só para Márcio. não ficar pergunta sem resposta, que o nosso ouvinte aqui está questionando a questão desse selo que você mencionou, Fabíola. Ele existe mesmo? Existe uma espécie de comprovação dentro do elevador quando ele passa por uma vistoria? Dentro do elevador, não. Existe no quadro de avisos do condomínio um documento chamado RIA, que é o relatório de inspeção, e é recomendável que a empresa que faz a manutenção dos elevadores coloque um selinho lá dizendo quando que foi a última manutenção e quando vai acontecer a próxima. Mas não é obrigatório, é recomendável. É isso. Márcio, muito obrigada. Um bom início de ano aí para você. Para todos nós. Tchau, tchau. Para você também, Bianca. Para Até. vocês, até. Ótimo 2020 para todos. Ó, para quem tem aí dúvidas de condomínio, mande para cá. condomíniolegal@cbn.com.br.